Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês, né? Sejam todos muito bem-vindos. Estou eu aqui mais um dia, né? Mais uma vez com vocês, para que a gente possa falar de Deus, né? Falar das coisas de Deus. Quando falamos das coisas de Deus, nós ficamos felizes, não é mesmo? A palavra dele tem uma essência, um negócio tão gostoso que a gente não tem vontade de parar, né? A gente tem vontade só de continuar lendo, ouvindo, aprendendo e sentindo esse prazer que ele nos dá, né? Ele traz pra gente uma ternura, vamos dizer assim, um prazer, um negócio tão diferente, né? Que essa relação que acaba a gente tendo com ele, nos faz resgatar, né, cada vez mais o amor, não é mesmo? O amor é resgatado por causa desse Deus maravilhoso que nós conhecemos, né? Imagine se nós fôssemos pessoas que não tivéssemos fé, né? Então, mas se a gente não tivesse fé, nós seríamos pessoas que não conseguiríamos ter essa relação com Deus. Então somos pessoas que precisamos ter vida e vida em Cristo, vida em Jesus, né? Somos pessoas sem vida se não tivéssemos uma relação com Deus. Mas como nós temos essa relação com Deus, nós somos pessoas que lutamos grandemente para nos manter firme na fé, né? Então, a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela vem resgatar a nossa relação com Ele. Você entende? Ela vem resgatar o nosso relacionamento com Ele e a gente fica feliz, né? Não importando assim onde a gente esteja, né? Você pode estar em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer nação, em qualquer estado, em qualquer sociedade, vamos dizer assim, né? Em qualquer comunidade, né? Não importa o lugar ou região onde você esteja. Quando você ouve a palavra, essa palavra tão poderosa que é do Senhor Jesus, ele faz com que haja uma transformação interior em você. Por isso que se diz que a palavra de Deus não deixa ninguém voltar vazia. A palavra de Deus não volta vazia, ela volta cheia do Espírito Santo, ela volta cheia do amor de Cristo. Não é verdade? Você sente isso? Eu sinto isso, que ela volta assim, cheia do amor de Cristo. Por isso eu procuro não negligenciar a minha relação com Deus, né? Eu procuro estar lendo, eu procuro estar conversando com Ele, embora às vezes a gente passa por muitos percalços, né? Tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente às vezes fica desanimado. Mas quando você se sentir assim desanimada, a melhor coisa que tem é você correr, pegar a palavra do Senhor e ler a palavra, ler a Bíblia, pegue a palavra e leia. Ou então você ouça, né? Ouça um pregador, alguém que tem essa essência do amor de Deus, né? Acho que todos nós temos a essência do amor de Deus, sendo que cada uns são mais aguçados, né? São mais elevados, né? Esse amor de transbordar para todos, e por causa da separação que Deus faz. Deus escolhe, né? Deus nos escolheu primeiro. Ele escolhe aqueles que Ele quer, então, que vá dar a palavra, que vá dar o ensinamento, que vá falar dele, que fale com gratidão, com amor, não é mesmo? Então, vamos aqui ao nosso estudo. Hoje eu trago para vocês o capítulo de número 3 de Tiago. Ele vai falar aqui quanto nós devemos prestar atenção no que falamos. Devemos lutar, né? Vigiar. Devemos vigiar. Na verdade, devemos vigiar o que nós falamos. Porque tudo que nós falamos, os anjos dizem amém, né? O universo diz amém. Deus, que está lá no céu, né, no trono dele,
lá só observando todos nós, ele então, ele aprova ou desaprova, né? O caderno caiu aqui. Eu anotei aqui algumas coisas. Olha, gente, quanta coisa eu escrevi. É porque eu estava lendo. E às vezes eu vou lendo, e eu vou procurando entender. E aquilo que eu vou entendendo, eu vou escrevendo. Então eu vou fazendo minhas anotações. E quando eu vejo, tá enorme, né? Mas é essa coisa que Deus me deu para me escrever. E aí eu vou escrevendo, quando eu vejo está uma coisa enorme. Eu poderia até fazer um livro, né, falando sobre isso desde lá do início, né, quando eu comecei aqui, quando Deus me deu esse canal, até findar, né, a palavra dele, que a palavra dele nunca finda. Eu quero dizer, até formar um livro, né, até formar um livro que fale sobre ele. Mas eu não fiz isso. Eu poderia ter feito. Esses dias eu estava pensando, poxa, poderia ter feito, né? Deus me deu essa dádiva de escrever, de ler, de falar sobre ele, de louvar e tudo mais, né? E eu não tive essa mentalidade. Mas por quê? Porque às vezes a gente não tem a sabedoria do céu. Quando a gente começa a buscar realmente com firmeza, com toda a clareza, com toda a certeza, então Deus justifica as obras dele na nossa vida, mostrando pra gente: por que você não fez isso? Eu te dei toda a oportunidade para você fazer e você não fez. Então, às vezes a gente não raciocina, mas quando a gente começa a obter a sabedoria de Deus, as coisas vão mudando na vida da gente, não é verdade? Vão mudando e você começa a raciocinar melhor. Porque a sabedoria do mundo, na verdade, essa sabedoria popular, né? Ela vai, assim, nos levar para a gente pensar só nas coisas da vida, né? Das coisas da vida. Não leva a gente a ter, assim, um aprofundamento espiritual, né? De estar, né, buscando mais no Senhor. Porque quando a gente busca mais no Senhor, mais sabedoria Ele nos dá. Ele nos dá sabedoria. Eu tenho observado essas coisas agora, depois de algum tempo. Você imagina, depois de algum tempo em que eu tenho, Deus está assim, me lapidando, né? Abrindo a minha mente para as coisas dele. Você entende o que eu falo? Então é complicado. A gente às vezes fica querendo ter a sabedoria popular, as coisas populares, as coisas da vida, né? Do mundo aí que é cheio de gírias, cheio de coisas, né? Eu nem sei falar gírias. Acho que a única coisa que eu sei falar é legal. Pô, legal. Acho que é só isso que eu sei. Bom, vamos lá aqui para o estudo, não é mesmo? Tiago, então, o meio irmão de Jesus Cristo, ele então continua escrevendo a sua carta para o povo lá das 12 tribos e para Tiago, no caso, né? Tiago, ele escreve para o amigo dele essa carta. E ele vai falando, então, sobre os seguintes assuntos. Prestem atenção. No versículo 1 aqui, ele fala assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, o que você entende aqui? Que Deus vai observar aqueles que dão ensinamento. Ele está observando. Por exemplo, ele está me observando, ele está vendo o que eu estou ensinando, se eu estou falando realmente a verdade sobre ele, se eu estou buscando mais nele, quais são as minhas atitudes, né? Porque aquele que é semelhante ao Senhor, da qual ele te deu essa dádiva, né? Vamos dizer assim, para você ensinar ao próximo, esse é mais julgado por Deus do que os outros, que são pessoas que não estão ensinando, mas são julgados também. Você entende o que eu falo? Então aqui
Ele está falando sobre isso nesse primeiro versículo. E aí ele fala assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Olha só o que está dizendo aqui. Porque todos tropeçamos em coisas. Sim, todos nós, às vezes, falamos coisas que não devemos falar, né? Porque fala-se sem raciocinar, sem pensar. Vai falando qualquer coisa. Principalmente no momento que está irritado. Às vezes uma pessoa fala alguma coisa que você fica irritado. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ser pacificadores. Ou seja, temos que trazer harmonia e paz para a gente e para o próximo. Você entende o que eu falo? E aqui, então, ele está falando que se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Mas nós não somos perfeitos, né? Nós temos essa coisa com a gente de imediatismo, onde a gente ao ouvir alguma coisa que desagrada ao nosso ego, nosso ser, a gente então tem resposta imediata. E isso não é bom, né? Porque só quem tem essa perfeição é Deus. Então, por isso aqui ele fala sobre refrear, refrear todo o corpo, né? Quando ele fala assim, e poderoso para também refrear o corpo. Ele diz, quem é essa pessoa que é tal e perfeito? Quem é essa pessoa que não fala, né, que tem a perfeição da pacificação, né? Essa pessoa, então, ela tem que conseguir refrear não só a sua língua, saber o que você fala, mas também todo o teu ser, você entende? E aqui ele diz assim, ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então, né, nós colocamos, né, o cavalo mesmo tem aquele coisa que a gente puxa para refrear ele, para ele seguir para onde nós desejamos que ele vá. Se a gente quer que ele vá para um lado, a gente puxa aquela corda, vamos dizer assim, para um lado, forçando, refreando ele então ele vai para aquele lado, ou para o outro lado, ou segue adiante. Você entende? Aí diz aqui também, vede também os maus que, sendo tão grandes, elevados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno, com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Então, é mais ou menos isso que eu falei sobre o freio, né, do animal, do cavalo, né? E aqui também diz assim, no versículo 5, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Essa língua que nós temos que refreá-la. Precisamos saber raciocinar, pensar realmente o que devemos falar. Porque tudo que nós falamos, os anjos dizem amém. Você acredita nisso? Eu acredito. E aí diz assim, ó, a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então, o que nós falamos, nós podemos agradar alguém ou podemos destruir alguém. Você entende? O seu falar, de acordo com o modo como você se refere a alguém, você pode levantar essa pessoa ou você pode destruir essa pessoa, né? É preciso saber como falar com alguém, como explicar as coisas e como você se porta diante de alguma agressão verbal. Você entende? Temos que ser pacificadores, como diz a palavra. Então, aqui, eu vou pular um pouquinho, que é bem extenso, diz que nós, aqui nesse caso, precisamos ter a sabedoria de Deus. No versículo 10 diz assim,
De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Isso é Tiago falando para com um amigo. Versículo 10. Aí no versículo 11 ele continua dizendo: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, que é água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, ele está sendo bem claro aqui, explicando através dessas perguntas, falando com Tiago, com aquele povo lá, como deveria ser as coisas. Então, quem dentre vós é sábio e entendido, ele pergunta para o amigo lá, para que ele faça essa pergunta a todos. Então, ele diz assim: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Precisamos ter sabedoria no falar e ser pessoas mansas, harmoniosas, que desejam a paz, não que busca a guerra. Você entende? Aí, no versículo 15, ele diz assim, ó, essa é a sabedoria. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Por quê? Deixa eu completar aqui no versículo 14, para ficar mais bem esclarecido. Ele diz assim: mas se tendes amarga inveja e sentimentos contenciosos com o vosso coração, não vos glorieis, nem mintas contra a verdade. Seja uma pessoa fiel, verdadeira, não uma pessoa invejosa, uma pessoa que gosta de blasfemar, falar mal do outro, né? De perseguir outra pessoa. Então, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, é a sabedoria popular, não é mesmo? É uma sabedoria animal, é uma sabedoria diabólica, coisas que vêm do adversário. Então, aí ele continua dizendo assim: porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Você entende? Aonde há pessoas invejosas, maliciosas, pessoas que ficam perseguindo a outra, pessoas que ficam falando mal da outra, fazendo fofoquinha e tudo mais, essa pessoa, ela está perturbada. Essa pessoa está perturbada pelo inimigo. Você entende? Essa pessoa, ela carrega consigo a perturbação de uma obra perversa. Como ele está dizendo aqui nesse versículo 16. Mas a sabedoria que do alto vem, primeiramente ela é pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Está escrito, não sou eu que estou dizendo. Aqui no versículo 17. Então, no versículo 18 diz: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Meu Deus, você entende isso? Então, Tiago, ele continua falando sobre isso, na sua carta, quanto a esses erros, os erros cometidos, sem ao menos a pessoa parar e pensar. Muitos negligenciam a isso, as coisas de Deus. E Deus é paz, Deus é amor. Então, Tiago aconselha quanto ao tropeçar da língua, o tropeçar do falar, né? Que aqueles que, muitos, né? Às vezes, servos e até os mestres, né? Aqueles que dão ensinamento, esses que dão ensinamentos na igreja mesmo, estou falando, eles têm que ter cuidado no que profetizam, cuidado no que falam realmente, né? Porque eles serão julgados, nós seremos julgados com mais rigor, você entende? Nós seremos julgados com mais rigor. Por quem? Pelo Deus Criador, né? Pelo Deus Criador, que vai julgar todos nós, tanto os servos quanto os mestres, né? Os mestres, às vezes, falam coisas que é preciso ter cuidado no que você fala,
Você entende? Então tem que pensar bem quanto a isso, porque quando nós ensinamos, né, a palavra, a gente tem que saber o que a gente fala, né? Temos que saber o que realmente nós falamos. Você entende? Então, porque Deus está observando cada palavra nossa, cada coisa que nós fazemos. E nós, independente de a gente saber isso, né, porque nós sabemos que somos errantes, somos todos errantes, né? Por mais que a gente queira não cometer erros, a gente precisa, antes de qualquer coisa, vigiar, né? Vigiar. Porque vê se você me entende. Todo mestre ele tem maturidade. Todo mestre, né? Todo mestre ele tem uma certa maturidade, porque ele tem uma experiência, ele viveu alguma coisa, e aí dentro daquilo que ele viveu, ele então tem como relatar, né? Ou falar alguma coisa, ou dar um ensinamento quanto àquilo, com mais maturidade, devido à sua experiência, você entende? Então Tiago ele explica quanto abrir a boca e o falar, né? Porque a boca, como diz aqui, ela glorifica a Deus, e toda boca que glorifica a Deus, ela não pode maldizer, assim, maldizer para alguém, ter um tipo de falar diferente para outra pessoa, você entende? Então, se você é uma pessoa que glorifica, né, ao Senhor nosso Deus, cuidado com o que você fala para o próximo. Tem que ter uma certa sabedoria, e essa sabedoria vem do alto, né? A sabedoria vem de Deus, como diz. Então Tiago explica que mesmo nós sendo cristãos, nós devemos ter cuidado com o que sai da nossa boca. Temos que ter cuidado com a inveja, temos que ter cuidado com fofoquinhas, temos que ter cuidado com perseguições. Tem pessoas que perseguem a outra, né? Então, por isso que aqui no versículo 17 fala assim: devemos ter mais a sabedoria que vem do alto, e principalmente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, né? Sem parcialidade e sem hipocrisia, ou seja, não fazer distinção, né, entre pessoas, né? Sem parcialidade, ser uma pessoa pacificadora, uma pessoa de paz, você entende? Porque nós sabemos que todos nós tropeçamos, né? Nós não somos perfeitos, pois mesmo nós ensinando as pessoas, nós sabemos que nós não somos perfeitos, nós não somos, né? Perfeito é só o Criador, né? Deus, né, é o Criador, ele que tem ele tem essa essência, né, como é que se diz? Da perfeição, né? Ele é perfeito, nós não somos perfeitos. E nós precisamos nos incendiar, deixar a essência de Deus, que somos filhos, né, e semelhança dele, deixar essa essência dele nos envolver. Como que nos envolve? A gente tem que ter o bom caráter de Deus, né? Carregar com a gente o caráter de Deus, para que a nossa vida seja uma vida mais correta, né? A nossa vida seja uma vida mais cheia da plenitude do Senhor, você entende? Eu escrevi um monte de coisa aqui, mas vamos ir parando por aqui e vamos procurar refletir mais quanto ao nosso caráter, quanto à nossa maturidade espiritual, né? A gente precisa ver isso, quanto o que nós falamos, né, no nosso tropeçar, às vezes exageramos muito no falar, né? E temos que ter cuidado também com o que a gente fala por causa das críticas, né? Muitas pessoas criticam a gente, né?
E as críticas, as fofocas e tudo mais, isso são coisas que não é assim uma coisa de Deus. Você entende o que eu falo? Não é uma coisa de Deus. Então, nós precisamos vigiar. Vigiar no quê? Na nossa pronúncia, né? Naquilo que a gente fala, que a gente fala para alguém ou fala mesmo, né? Assim. Então, nós precisamos vigiar sobre isso. Agora, estou olhando aqui no meu caderno aqui, que eu escrevi aqui, é sobre sobre essa coisa que carregamos, que é a nossa língua, né? Ela é um mundo cheio de iniquidade. Escrevi isso aqui. A língua é um mundo cheio de iniquidade. É um membro do nosso corpo capaz de contaminar a pessoa por inteiro, prejudicando ou não toda a vida de uma pessoa. Quem pode controlar a língua pode resfriar todo o corpo. Você entende? Então precisamos vigiar nisso. Como diz Tiago, aqui no versículo, no versículo, qual é o versículo aqui mesmo que ele fala? Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Então ele começa a fazer uma série de perguntas para que o amigo Tiago e todo aquele povo das tribos refletissem sobre isso e olhassem mais quanto o fruto da justiça, né? Precisamos buscar em oração para que quando nós oramos e pedimos a Deus que nos dê sabedoria, entendimento, né? A sabedoria dele, a sabedoria que vem do alto, então precisamos orar. E ele então semeia dentro de cada um de nós a pacificação, a paz, né? O modo de como nós podemos exercê-la. Como podemos exercer a paz? Vigiando os nossos atos e o nosso falar. Você entende? Então nós estaremos exercendo a paz. Aqui na Bíblia está escrito assim, ó. Vou ler para vocês. No versículo 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então diz assim: é a vida eterna oferecida pelo Senhor Jesus a todos os que creem no seu sacrifício. Está lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 22. E fala também que a sabedoria divina é pacífica, né? Assim, aqueles que a possuem tornam-se pacificadores, pois o seu desejo é levar a salvação a todos. Muitas pessoas querem receber o que é bom, mas, no entanto, praticam a maldade. Veja só, hein? Nós colhemos aquilo que plantamos, e isso é justo, não é mesmo? Está escrito, né, em Gênesis 6, 7. Desse modo, quem é sábio semeia a justiça e não teme a colheita, pois sabe que receberá os bons frutos do bem que plantamos. Se plantamos coisas boas, se semeamos coisas boas, vamos colher, obviamente, coisas boas, tá certo? Então, que Deus derrame sobre vós, cada um de vocês, a sabedoria dele, porque a sabedoria vem do alto. Então, sempre eu peço ao Senhor que Ele me dê sabedoria, a sabedoria dele, para que eu possa carregar comigo esse amor, né? Essa harmonia, essa paz que precisamos. Somos seres que precisamos carregar conosco a pacificação, o amor de Cristo Jesus. Buscar melhorar, né, cada vez mais conforme a nossa maturidade. A gente vai se crescendo, né, no desenvolvimento mental, né, no nosso intelecto, e tudo que a gente vem aqui, que o Espírito Santo coloca na nossa mente, desce para o nosso coração. E quando vem para o nosso coração, nós então, nós derramamos desse fruto, o fruto do amor, o fruto da graça,
o fruto da pacificação, o fruto que vem da sabedoria de Deus, tá certo? Então, que Deus os abençoe grandemente. Amanhã eu volto falando sobre o capítulo 4 e 5. Ui, meu Deus, quase rasguei aqui. Capítulo 4 e 5, para a gente então dar fim a carta, né, que Tiago, né, o meio-irmão de Jesus Cristo, escreve para o outro Tiago, tá certo? Então, eu peço a vocês que estejam aqui comigo e, para quem não me conhece, né, vou me apresentar mais uma vez. Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui trazendo essa palavra, uma palavra que Deus coloca no meu coração, uma palavra de amor, de carinho, uma palavra que pode nos edificar, né? A palavra de Cristo nos edifica, por quê? Porque ela não volta vazia, ela volta sempre enchendo os nossos corações de amor, de ternura, de pureza, de gratidão, tá certo? Que Deus os abençoe grandemente. Amanhã estaremos fortemente aqui buscando na palavra do Senhor aquilo que precisamos ter e resistindo, né? Precisamos resistir às coisas, a sabedoria popular, né? A sabedoria de paixões do mundo, coisas do mundo que não vai te fazer uma pessoa espiritual melhor, tá certo? Então, a sabedoria, tá, tem que vir do alto, tem que vir de Deus. Devemos estar em Cristo, ser pessoas pacificadoras, tá certo? Um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Se Ele quer, vou estar aqui com vocês, tá certo? Até amanhã. Tchau.